Boa noite. Vamos dar início ao nosso novo estudo, que é a Reforma Protestante, certo? Nós vamos ver aí a questão da Reforma Protestante e também a Contra-Reforma Católica, que foi a resposta da Igreja Católica a esse movimento reformista, denominado Reforma Protestante, ok? A Reforma Protestante, alternadamente chamada de Reforma Protestante ou Reforma Europeia, foi um movimento importante dentro do cristianismo ocidental da Europa do século XV, quer dizer, do século XVI, que representou um desafio religioso e político para a Igreja Católica, religioso e político, e em particular para a autoridade papal, decorrente do que eram percebidos como erros, abusos e discrepâncias cometidos pela Igreja. A reforma foi o início do protestantismo, além de ser considerado um dos eventos históricos que marcam o fim da Idade Média e o início do período moderno na Europa, certo? É apenas um dos eventos que marcam o fim da Idade Média, onde há a transição da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Nós sabemos que a Igreja era a grande senhora da Idade Média. A Igreja mandava em tudo durante a Idade Média. Todos estavam subordinados a ela. E aí, com a Reforma Protestante, que determina que é um dos marcos para o fim da Idade Média, se inicia um novo período, né, denominado período moderno, e principalmente na Europa, que era o mundo mais evoluído e conhecido, o mundo mais evoluído que se conhecia, certo? Antes de Martinho Lutero, quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero foi uma das pessoas que deram início às reformas, certo? Antes de Martinho Lutero, houve muitos movimentos de reforma anteriores, certo? Pelo menos tentativas de reformas anteriores. Embora a reforma seja geralmente considerada como tendo começado com a publicação das 95 teses de Martinho Lutero em 1517, ele não foi excomungado até janeiro de 1521 pelo Papa Leão X, certo? O Edito de Worms, de maio de 1521, condenou Lutero e proibiu oficialmente os cidadãos do Sacro Império Romano de defender ou propagar suas ideias. Todas as pessoas estavam proibidas de propagar e divulgar essa nova crença que se iniciava na Europa, certo? E quem desobedecesse provavelmente seria julgado e condenado à morte. Ok? O próprio Lutero só não foi condenado à morte porque ele conseguiu a proteção dos reis alemães, que queriam uma desculpa para se livrar do domínio da igreja, do domínio papal, certo? A disseminação da imprensa móvel de Gutenberg, inclusive Gutenberg foi quem publicou a primeira Bíblia Sagrada, certo? Forneceu os meios para a rápida disseminação de materiais religiosos no vernáculo, certo? Além da Bíblia, ele criava e propagava vários documentos religiosos, livros a respeito da fé. O Gutenberg, ele fabricava e distribuía. Lutero sobreviveu após ser declarado fora da lei devido à proteção de Frederico o Sábio, um príncipe alemão, que protegeu Lutero, certo? Ele era bastante poderoso, queria se livrar dos domínios da igreja, então ele vai e protege Lutero, certo? O movimento inicial na Alemanha se diversificou e surgiram outros reformadores como Hildrich, Zwingli e João Calvino, que nós vamos estar falando sobre eles mais um pouquinho lá para frente. Os principais eventos do período incluem a Dieta de Worms, de 1521, a Reforma Inglesa, de 1529 em diante, o Concílio de Trento, 1545 a 63, a Paz de Augsburgo, de 1555,
A excomunhão de Elizabeth I, ela se converteu ao protestantismo, né, em 1570, o Edito de Nantes, 1598, e a Paz de Westfália, em 1648. Né? Observem que do evento inicial, a Dieta de Worms de 1521, a Paz de Westfália, 1648, se passaram mais de 100 anos. Né? Foi um movimento bastante longo. Essa reforma foi com muitas batalhas, muitas lutas, muitas guerras. Né? Milhares morreram defendendo essa reforma, certo? A Contra-Reforma, também chamada de Reforma Católica ou Reavivamento Católico, foi o período de reformas católicas iniciada a Reforma Protestante. Né? O período histórico que representou o fim da era da Reforma ainda é contestado entre os estudiosos. Na verdade, a Contra-Reforma foi quando a Igreja finalmente decidiu modernizar suas bases, né? Percebeu que onde estavam as falhas, onde ela estava falhando, e corrigir, e além do mais, combater aqueles que ela considerava hereges. Ou seja, todo mundo que não se curvava a ela começou a perseguir e tentar exterminar. Mas, como a gente pode perceber nos dias de hoje, foi em vão. O movimento se difundiu e cresceu, e hoje nós temos milhares de igrejas evangélicas e protestantes espalhadas pelo mundo, propagando ainda mais a palavra de Deus, certo? Então, a Reforma Católica, se por um lado ela funcionou para modernizar as bases da igreja, ela falhou no que se refere ao combate, né, físico e violento contra os protestantes, certo? Os antecedentes: a execução de Jan Hus em Constança em 1415. O cristianismo ocidental já estava fortemente comprometido nas terras da coroa da Boêmia, muito antes de Lutero, com os pactos de Basileia em 1436 e da paz religiosa de Continaora em 1485. Aqui nós vemos que o cristianismo já estava passando por bastantes transformações, e a Igreja Católica já estava correndo muito risco, né? Já neste período, entre 1415 e 1485. O russitismo utraquista foi permitido junto com a Confissão Católica Romana. Na época em que a reforma chegou, o Reino da Boêmia e o Margraviato da Morávia já tinham populações de maioria hussita há décadas. Né? Foi um movimento que cresceu bastante e teve muitos adeptos e fiéis. John Wycliffe questionou o status privilegiado do clero católico, que havia reforçado seu poderoso papel na Inglaterra, e o luxo e pompa das paróquias locais e suas cerimônias. Né? As igrejas católicas eram riquíssimas, elas recebiam doações de pessoas muito ricas que queriam, que depois de ter uma vida bastante duvidosa, eles compravam, que compravam ou pensavam estar comprando sua salvação no céu. Então tudo que elas tinham elas deixavam para a igreja, né, quando morriam. E aí as igrejas foram acumulando bastante riqueza, e as coisas da igreja, as cerimônias, os eventos, eram tudo com muito luxo. Os padres e religiosos viviam com muito luxo, mas não todas as classes de religiosos. Haviam aqueles que vinham de famílias mais pobres e que preferiam continuar nas classes mais pobres, certo? Ele foi, portanto, caracterizado como
Ele foi, portanto, caracterizado como a estrela da tarde da escolástica e como a estrela da manhã, ou estela matutina da Reforma Inglesa. Em 1374, Catarina de Siena começou a viajar com seus seguidores por todo o norte e centro da Itália. A Itália, que era o reduto sagrado do catolicismo, da Igreja Católica, defendendo a reforma do clero e aconselhando as pessoas de que o arrependimento e a renovação poderiam ser feitos por meio do amor total a Deus. Ela já vinha aí defendendo uma reforma dentro da igreja, do clero, ou seja, dos padres, dos religiosos, as pessoas que estavam sob o comando da igreja, digamos assim, aquelas que comandavam a igreja. Ela manteve uma longa correspondência com o Papa Gregório XI, pedindo-lhe para reformar o clero e a administração dos estados pontifícios, aqueles administrados pela igreja, administrada por padres, bispos religiosos. E aí ela vivia o tempo todo a Catarina de Siena vivia o tempo todo se comunicando com o Papa e pedindo, solicitando que ele fizesse essa reforma. As igrejas protestantes mais antigas, como a Igreja dos Irmãos Morávios, datam suas origens em Jan-Hus no século XV, século XV, ou seja, um pouquinho antes do descobrimento do Brasil. Por ser liderada por uma maioria nobre da Boêmia e reconhecida por algum tempo pelos Pactos de Basileia, a Reforma Hussita foi a primeira reforma magisterial da Europa, porque os magistrados governantes a apoiaram, ao contrário da Reforma Radical, que o Estado não apoiou. Fatores comuns que desempenharam um papel durante a Reforma e a Contra-Reforma incluíram o surgimento da imprensa, do nacionalismo, da simonia, da nomeação de cardeais, sobrinhos e de outras corrupções da Cúria Romana. E outras hierarquias eclesiásticas. O impacto do humanismo, o novo aprendizado da Renascença versus escolas escolásticas e o cisma ocidental, ou seja, aquela grande separação que aconteceu no Ocidente, que ocorreu a lealdade ao papado e gerou guerras entre príncipes, revolta entre os camponeses e uma preocupação generalizada com a corrupção na igreja, especialmente de John Wycliffe na Universidade de Oxford e Jan Hus na Universidade Carolina em Praga. Hus se opôs a alguma das práticas da Igreja Católica Romana e queria devolver à Igreja da Boêmia e da Morávia as práticas anteriores, a liturgia na linguagem do povo, ou seja, o povo tcheco, fazendo com que os leigos recebam a comunhão em ambas as espécies, pão e vinho, isto é, em latim, communio sub utraque specie, que padres possam casar e eliminando as indulgências e o conceito de purgatório, certo? Então eles queriam mexer profundamente, mexer profundamente na estrutura da liturgia católica, principalmente na Eucaristia, que é sagrado para os católicos, pelo menos para os religiosos, e eles queriam que os padres pudessem se casar. Até hoje os padres não podem se casar, isso não foi alterado pela igreja. Mas embora os padres fossem proibidos de se casar, a gente sabe que na história alguns padres mantinham relacionamentos, inquestionáveis pela sociedade da época, porque eles eram autoridades intocáveis, porque segundo a crença eles eram representantes de Deus e não era bom ter um representante de Deus como inimigo.
certo? Aqueles queriam eliminar as indulgências, né? Queriam eliminar o conceito, as indulgências e o conceito de purgatório. Que são as indulgências? As indulgências é o que eu falei já falei, que eram justamente as doações, né, que as pessoas ricas faziam para a igreja, deixavam em seu testamento todos os seus bens para a igreja, né, para a igreja, em troca da sua salvação. E também elas simplesmente compravam, né, compravam títulos para a igreja, compravam bênçãos, compravam alguns objetos, né, que elas consideravam sagradas, elas compravam. Essas eram as indulgências. E o conceito de purgatório. Bom, para quem não sabe, o purgatório é um estágio quando a pessoa morre entre o céu e o inferno. Todos os crimes que a pessoa cometeu na terra, ela precisa pagar antes de se dirigir para algum desses dois lugares. Então ela fica nesse meio caminho, como se fosse uma sala, pagando todos os seus crimes antes de ir para o inferno ou antes de ir para o céu, certo? Algumas delas, só voltando sobre o purgatório, as doutrinas protestantes, elas não reconhecem a existência desse purgatório. Elas acham que só existe dois caminhos. Quando você morrer, você vai direto para um ou você vai direto para o outro. Não tem meio caminho. Algumas delas, como o uso da língua local, como língua litúrgica, foram aprovadas pelo Papa já no século IX, certo? Os líderes da Igreja Católica Romana condenaram no Concílio de Constância, 1414-1417, né, bem antes, um pouquinho antes do descobrimento do Brasil, queimando-o na fogueira, apesar da promessa de salvo-conduto. Quem foi esse? Wycliffe, né? Foi postumamente condenado como herege e seu cadáver foi exumado e queimado em 1428. Ou seja, foi morto, enterrado, depois desenterrado e queimado em 1428. Você imagina o nível de evolução social da época para se assassinar uma pessoa, sepultar, depois desenterrar e queimar o corpo somente por suas crenças e opiniões, né, religiosas e também políticas, né, porque nessa questão da reforma e dessa questão religiosa existia muita política, né, e existia muito jogo do poder. Quem dominava a religião, o lado espiritual, tinha o poder e dominava toda a sociedade, né, então era uma luta constante. O Concílio de Constância confirmou e fortaleceu a concepção medieval tradicional da Igreja do Império, né? Esse concílio aí, ele reafirmou tudo que a Igreja fazia, sem abordar as tensões nacionais ou teológicas provocadas durante o século anterior, e não pôde evitar o cisma e as guerras hussitas na Boêmia, certo? O concílio tentou resolver uma coisa, mas acabou não resolvendo nada. O Papa Sisto IV, que esteve no poder da Igreja de 1471 a 1484, estabeleceu a prática de vender indulgências aos mortos, né? Ou seja, receber das pessoas ainda vivas, onde estávamos, Wellington de Worms, Martinho Lutero, entender as propagações das ideias, onde estávamos, antecedentes, Wycliffe, Estrela, blá blá blá, nacional, sinonímia, onde está? Aqui. As pessoas tinham uma vida errante, e ao morrerem deixavam tudo em testamento para a igreja,
Desse modo, elas acreditavam que elas estavam comprando a sua salvação no céu, o que os protestantes condenam, né? E que hoje em dia a igreja condena. Hoje em dia você tem que se arrepender dos seus pecados, viver uma vida digna e, independente de qualquer coisa, né, independente de dinheiro, você garantir a sua salvação pelas coisas boas que você faz aqui na Terra, né? Estabeleceu, mas o Papa Sisto, ele estabeleceu a prática de vender indulgências, né? Ele tornou isso uma coisa comum, né? Estabelecendo assim um novo fluxo de receita com agentes em toda a Europa. Nós não precisamos dizer que a igreja ficou riquíssima, né? Para a época. As pessoas aprontavam o que aprontavam e tinham uma vida péssima, e quando morriam deixavam seus bens, as suas riquezas todas para a igreja. A igreja foi ficando riquíssima e os bispos e padres riquíssimos, né? E aí foram ficando poderosíssimos. O Papa Alexandre VI foi um dos papas mais controversos da Renascença, né? Do Renascimento cultural, político, econômico. Ele era pai de 7 filhos, né? Olha só, o Papa Alexandre VI, que esteve no poder de 1492 a 1503, portanto era o Papa quando o Brasil foi descoberto, em 1500, foi um dos papas mais controversos da Renascença. Esse Papa, ele teve 7 filhos, entre eles Lucrécia e César. César Borgia. Em resposta à corrupção papal, particularmente à venda de indulgências, Martim Lutero escreveu as 95 teses, né? Eram as ideias de Lutero e como ele achava como deveria ser a igreja. A reforma magisterial. O início da reforma é geralmente datado de 31 de outubro de 1517, em Wittenberg, Saxônia. Quando Lutero, a Saxônia é na França, né? Quando Lutero enviou suas 95 teses sobre o poder e a eficácia das indulgências ao arcebispo de Mainz, na França. As teses debatiam e criticavam a igreja e o papado, mas concentravam-se na venda de indulgências e políticas doutrinárias sobre o purgatório, o julgamento particular e a autoridade do Papa, né? Vejam bem, as teses debatiam e criticavam a igreja e o papado, né? Já não ia dar uma coisa muito boa, né? Pessoas que se achavam super poderosas estavam finalmente sendo criticadas, né? Mas concentravam-se na venda de a igreja e o papado, mas concentravam-se na venda de indulgências e políticas doutrinárias sobre o purgatório. As doutrinas estavam, né, mais preocupadas aí com a venda de indulgências e sobre o purgatório. O julgamento particular e a autoridade do Papa, né? Ele começou a questionar o cara mais poderoso da Terra. Mais tarde, no período entre 1517 a 1521, ele escreveria obras sobre a devoção à Virgem Maria, né, uma devoção católica que persiste até os dias atuais, né, mas que os protestantes ainda hoje eles combatem muito essa questão da devoção a Maria, a intercessão e a devoção dos santos. Eles não acreditam que haja intercessor entre Deus e os homens, eles acham que o único intercessor é Jesus, não há santos entre Deus e os homens, né? Todos os homens são iguais e quando eles morrem, eles vão para o túmulo e aguardar o julgamento. Assim que pensavam e ainda pensam, né? Os protestantes. Os sacramentos, né? Eles também batiam contra os sacramentos. Quem são os sacramentos? Batismo, primeira comunhão, crisma, casamento, a ordenação religiosa, quando a pessoa se transforma em padre, né? Também a unção dos enfermos. Esses são os sacramentos da igreja e eles já estavam aqui combatendo, né? O
que mais? Os sacramentos, o celibato clerical obrigatório. Eles achavam que o padre não deveria ser celibatário obrigatoriamente. Quem quisesse ser deveria ser voluntariamente, porque realmente queria ser e não porque era obrigado, né? Quando a gente sabe que na verdade isso era apenas na teoria, né? Os padres eles tinham relacionamentos amorosos e até filhos, né? Tinham famílias, alguns deles nessa época. Hoje em dia é extremamente proibido, mas ainda deve ocorrer, né? E mais tarde, sobre a autoridade papal, a lei eclesiástica, né? Primeira combatida, a censura e a excomunhão. A excomunhão era quando alguém fazia alguma bobagem muito grande contra a igreja e o Papa simplesmente cortava os vínculos dela com a igreja. Isso significa que cortando o vínculo dela com a igreja também cortava com Deus. E cortando o vínculo dela com Deus, ela estava automaticamente condenada ao inferno. O papel dos governantes seculares em questões religiosas, né? Em questões religiosas, a relação entre o cristianismo e a lei e as boas obras e o anarquismo, né? Algumas freiras como Catarina von Bora ela vai se casar com Lutero, vai ser a esposa do Lutero. E Úrsula de Münsterberg deixaram a vida monástica quando aceitaram a reforma, né? Mas outras ordens adotaram a reforma, pois os luteranos continuam a ter mosteiros. Em contraste, as áreas reformadas tipicamente secularizaram propriedades monásticas. Os reformadores e seus oponentes fizeram uso intenso de panfletos baratos, bem como de bíblias vernáculas, usando a relativamente nova tecnologia de impressão, de modo que houve um movimento rápido de ideias e documentos. A imprensa estava no seu início, né, com Gutenberg, e aí começaram a aparecer as primeiras máquinas de impressão e vários documentos, vários impressos, vários papéis começaram a ser produzidos com muita velocidade e distribuídos por várias regiões da Europa, né? E foram usados pelos dois lados, né? Nessa batalha, nessa guerra, essa arma foi usada pelos dois lados para divulgar a sua forma de pensamento, né? E de modo que aí começa a guerra de informação, né? Essa difusão de tantas informações para as pessoas já começa aí nessa época, né? Já no início da imprensa. Paralelamente aos eventos na Alemanha, um movimento começou na Suíça sob a liderança de Ulrich Zwingli. Esses dois movimentos concordaram rapidamente na maioria das questões, mas algumas diferenças não resolvidas os mantinham separados. Alguns seguidores de Zwingli acreditavam que a reforma era muito conservadora e se movia independentemente em direção a posições mais radicais, algumas das quais sobrevivem entre os analfabetos modernos, né? Após esse primeiro estágio da reforma, após a excomunhão de Lutero obviamente foi excomungado, né? Nós até falamos isso já no início, no Decet Romanum Pontificem, e a condenação de seus seguidores pelos éditos da Dieta de Worms em 1521, a obra e os escritos de João Calvino. Vejam que começa a surgir uma nova figura, João Calvino, que vai dar origem aos calvinistas, a igreja calvinista. Esse movimento já é na Europa, certo? Escritos de João Calvino foram influentes no estabelecimento de um consenso vago entre várias igrejas na Suíça, Escócia, Hungria, Alemanha e outros lugares. Embora a Guerra dos Camponeses Alemães de 1524 a 1525 tenha começado como um protesto contra impostos e anticorrupção. O que acontece? Durante o longo dos séculos, todo o dinheiro, todos os recursos, e principalmente quando vem o mercantilismo, esse dinheiro, né, que futuramente vai ser chamado de capital, ele começa a se acumular na mão dos poderosos, de pessoas bastante poderosas, né, que vão ficando cada vez mais poderosas, um grupo seleto, entre eles o clero.
né? E quanto mais eles iam ficando poderosos, mais eles queriam e mais eles sugavam dos trabalhadores. Que naquela época, na grande maioria absoluta, 95% era trabalhador do campo, produzindo alimentos, né? Plantando, criando gado. Então, o, os altos, os grandes poderosos, eles iam tirando cada vez mais das pessoas, iam ficando cada vez mais poderosos e as pessoas cada vez mais pobres e miseráveis, né? Vivendo em condições precárias no campo. E aí, com base nisso, não houve outra saída para os pobres do que se rebelar, do que se revoltar, né? E aí, em 1424 a 1525, 11 anos, não, um ano só, houve essa guerra dos camponeses. Isso aconteceu durante vários períodos na história. Aconteceu revolta de escravo no Império Romano, existiu outras reformas de outras outras revoltas em outras sociedades, né? Até hoje em dia acontecem revoltas, né, de pessoas que estão vivendo em subcondições, querem melhorias de qualidade de vida, então elas se revoltam. No Brasil nós temos aí claramente um movimento deturpado como o MST, né, que são camponeses pobres em situações precárias que lutam para adquirir terras que estão na mão de pessoas muito ricas. Um movimento deturpado porque as lideranças desses movimentos acabam se corrompendo e acabam fugindo do seu objetivo principal, né, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão em condições precárias. Toda uma questão ideológica, né? Contra impostos, começando como um protesto contra impostos e anticorrupção, seu líder Thomas Müntzer deu a ela o caráter radical. Caráter radical significa o quê? Pegar armas e partir para cima. E aí, como a população do campo era a maioria, é bem fácil ver o que aconteceu, né? A população do campo era a maioria, milhares de pessoas vivendo em condições precárias, né? E vendo um grupinho vivendo no luxo à custa do trabalho dos pobres. Eles podem facilmente dominar uma cidade, dominar um país, né? Numa revolta e matar todo mundo que eles acham que é corrupto. Em resposta, ela deu caráter radical. Em resposta aos relatórios sobre a destruição e violência, Lutero condenou a revolta em escritos como contra os assassinos ladrões de hordas camponesas, né? Lutero se posicionou contra os movimentos camponeses, né? O aliado de Zwinglio e Lutero, Philipp Melanchthon, também não tolerou o levante, né? Até porque eles não poderiam, eles estavam sendo protegidos por pessoas ricas e eles não poderiam permitir que pessoas pobres tomassem o poder naquele momento, né? Cerca de 100 mil camponeses, é muita gente, para aquela época é muita gente, foram mortos até o final da guerra. Eles tinham menos poder, menos armas, estavam mal preparados, estavam mal vestidos, estavam mal alimentados e eles seriam facilmente derrotados por um exército bem treinado e bem pago, certo?